Hoje eu quero convidar você para nós falarmos sobre a firmeza doutrinária, né? Firmeza doutrinária é muito importante para a fundamentação da fé e também para um estado de espírito sadio, né? A instabilidade doutrinária, ela produz desequilíbrio até mesmo psicológico, emocional, traz uma instabilidade da personalidade da pessoa, né? Então, a firmeza doutrinária é de capital importância para a firmeza da pessoa, da construção da identidade da pessoa, né? A firmeza doutrinária é fonte de saúde espiritual e até também de saúde física, moral e etc., né? Por que a convicção doutrinária é importante nesse atual contexto? Sempre foi, mas hoje ainda é mais fundamental, né? Por quê? Porque nós estamos na chamada era pós-moderna, né? A era pós-moderna, a essência do pós-modernismo é que a consciência do homem ela é histórica, né? A consciência histórica é o seguinte, quer dizer que o homem está num processo dialético ou evolutivo, que vai crescendo na sua temporalidade. No caso, a humanidade ela vai crescendo em conhecimento e de maneira que as verdades elas se tornaram relativas, né? Algumas verdades, principalmente hermenêuticas, se tornaram relativas. O que quer dizer isso? Que a verdade significa que ela é regional, né? Regional no sentido de temporalidade. Por exemplo, o pensamento platônico ele tinha sua validade, principalmente para o tempo de Platão, né? Depois ele foi superado, em parte por Aristóteles. Aí veio a temporalidade, veio as correntes de pensamento, de maneira que esses pensamentos eles são considerados regional, né? Tem uma validade principalmente para aquele tempo. O tempo de hoje já tem outra forma de compreensão. Então, esse tipo de compreensão da história se chama historicismo, né? Historicismo. E a nova hermenêutica ela é baseada no historicismo, né? Ela é baseada no historicismo, quer dizer, aquela verdade absoluta, aquela fundamentação perene, atemporal, ela é hoje contraditada pela nova hermenêutica, né? E hoje o relativismo, né? Que a verdade é regional, a verdade é a partir de qualquer um, daquele que compreende, tem prevalecido, né? Então isso tem trazido uma estabilidade espiritual para a igreja, tem um combate para a igreja. Então, o autor aos Hebreus, ele diz que nós devemos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que tempo algum viemos nos desviar dela, né? Então, o cristianismo, ele acredita na verdade absoluta. E essa verdade absoluta é Deus, né? É Deus. O cristianismo, na sua natureza, na sua essência, ele não é acientífico, ele não é contra o cientifismo. Não, a ciência tem suas
seu campo de atuação, não podemos negar, né? Mas devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A verdadeira ciência, ela não contradiz a fé, né? Embora os seus postulantes, seus idealizadores queiram mover a ciência contra a fé. Mas, na essência, a ciência ela não contradiz a fé, porque a fé, como a ciência, ela está baseada no fundamento último, que é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né? E Deus é a simplicidade absoluta, é o Espírito eterno. Então, hoje eu quero ler aqui um texto conciliar, né? O texto do Concílio do Latrão. O Concílio do Latrão, ele formulou um texto sobre a doutrina de Deus, sobre a doutrina da Trindade, de capital importância. Nós vamos hoje, eu vou ler esse texto aqui. O Concílio do Latrão foi feito no século XIII, né, foi realizado no século XIII, antes da reforma da igreja. Então, no século XIII, novembro do século XIII, foi promulgado o Concílio do Latrão. E é um texto excelente, né? Esse texto está contido nesse livro aqui. A Fé Católica, documento magistério da Igreja, é de um teólogo espanhol, um dogmático espanhol, muito bom, livrão, né? Livrão. Trata desses documentos da fé, dessas definições de fé, né? Para a cristandade. Esse é um texto muito bom, né? E eu vou ler ele aqui. Vou ler aqui a parte desse texto. Né? É um concílio muito grande. Vou ler só aqui a parte sobre a Trindade, né? Deus cristão, ele é trino. Deus é trino na sua própria espiritualidade. É na sua própria espiritualidade. Deus é trino na sua imaterialidade, na sua simplicidade. Deus é trino, né? Podemos até ver aqui, tem, por exemplo, o ser, né? O ser primordial, o ser está antes do intelecto, antes do movimento. Então, analogicamente, o ser seria o Pai, o intelecto, as categorias, né? O intelecto seria o Filho, que é o Logos. Inclusive, Jesus é chamado de Logos no Evangelho de João. Logos é a razão, é a compreensão, é o discurso, é a revelação, né? Então, Deus tem seu Logos. Então, está aí o Filho. E a ação seria o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo. Deus age por meio do Espírito Santo. Age pelo Filho, no Filho por meio do Espírito Santo, né? A vontade, o conhecimento e a ação. Então, só falando analogicamente, não podemos, como criatura finita, não temos a capacidade racional de enquadrar Deus dentro do nosso intelecto. Deus está acima da nossa compreensibilidade, né? Então, eu vou ler aqui o Concílio do Latrão, a definição aqui sobre Deus, a definição dogmática sobre Deus, que é fundamentação da fé trinitária. Fé que gera firmeza, fé que gera fé, né? Porque a fé, ela é uma correlação, né? É a fé que é crida, é o Evangelho, é a revelação de Deus, é Deus. É a fé que é crida. E a fé que crê, que é a minha adesão
tanto na vontade como no intelecto, a essas verdades reveladas. Né? Então, o Concílio Latrão, ele é fé que é crida. Então, eu vou ler aqui para nós fechar aqui o nosso vídeo sobre a firmeza doutrinária. Né? Firmeza doutrinária é fonte de vida, é fonte de saúde, fonte de espiritualidade. Então, vamos lá. Cremos firmemente e confessamos com simplicidade que é um só o verdadeiro Deus, eterno, imenso, imutável, incompreensível. Compreensível no sentido que ele supera a nossa capacidade de compreensibilidade. Onipotente, inefável, Pai, Filho e Espírito Santo. Eita riqueza! 3 pessoas realmente e uma só essência. Ou substância, ou natureza absolutamente simples, ou seja, absolutamente espiritual. O Pai de nenhum outro se origina. O Filho somente do Pai e o Espírito Santo de ambos conjuntamente, sem começo e sem continuação e sem fim. O Pai gera, o Filho nasce e o Espírito Santo procede, consubstanciais e coiguais, conipotentes e coeternos, princípio único de todos os seres, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, espirituais e corporais. Por sua força onipotente, produziu do nada, simultaneamente no começo do tempo, ambas criaturas, isto é, a espiritual e a corporal, ou seja, o anjo e o mundo, e depois o homem como termo médio composto de espírito e de corpo. Satanás e os outros demônios foram criados por Deus, bons por natureza, tornando-se, porém, maus, e o homem pecou sob a insinuação de Satanás. Esta Santíssima Trindade, indivisa segundo a essência comum e distinta segundo as propriedades das pessoas, concedeu ao gênero humano a doutrina da salvação, primeiramente por Moisés, os santos profetas e outros servos seus, conforme a ordenadíssima sucessão dos tempos, e finalmente o Filho único de Deus, Jesus Cristo, encarnado pela operação comum de toda a Trindade, concebido da Maria Virgem, por obra do Espírito Santo, feito verdadeiramente homem, composto de alma racional e carne humana, pessoa única em duas naturezas, ensinou-nos mais abertamente o caminho da vida. Eita, texto fundamental. Então isso é fé. Fé que fortalece. Nós estamos no tempo do relativismo, nós estamos no tempo da insegurança doutrinária. Então nós temos que nos apegar às verdades da fé, a verdade salvífica, para uma vida de saúde espiritual, saúde emocional. E dentro do contexto da fé, da vontade de Deus, uma fé martiral. Não? Que Deus nos dê poder para dizer, nesta fé eu vivo, nesta fé eu morro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.